Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à segunda temporada do podcast Deus Ouve Elas. Eu sei que nós tivemos aí um período de férias, mas sem férias, com alguns episódios da série Deus e Eu. Se você não acompanhou, se você não sabe do que a gente está falando, você pode ouvir os últimos episódios. São 4, onde cada uma de nós falou um pouquinho sobre algum tema, fez um devocional e tá muito, muito legal. Eu espero que você tenha acompanhado, mas se não, você pode acompanhar agora. E então, estamos oficialmente começando a segunda temporada. Essa é uma temporada muito especial, lógico que a primeira também foi, né? Mas essa temática da segunda temporada foi a ideia original, digamos assim, quando a gente começou a pensar o podcast mesmo. E quando a gente pensou no Deus Ouve Elas, nós pensamos direto nessa temática da autoestima mesmo. Então vai ser uma temporada muito especial, que a gente sonhou muito no nosso coração. A temporada vai ser sobre autoestima, o nome é Espelho, Espelho Meu, que na verdade não é só sobre autoestima, né? Não apenas, mas as várias temáticas que envolvem esse assunto, vários tópicos diferenciados, enfim. Nós temos aí mais episódios do que a última temporada, inclusive. Então a gente está muito empolgada, tendo a certeza de que você vai gostar, em nome de Jesus. Mas antes da gente começar, eu sou Ana Carvalho. Jéssica Machado. Eu sou a Kate Lopes. E eu, a Losane Winter. Espelho, Espelho Meu. E esse é o podcast Deus Ouve Elas. E o primeiro episódio, como você já está ouvindo, já viu aqui no nosso título, é Era Uma Vez. Meninas, sejam muito bem-vindas, nossas hosts, como vocês estão? Já estavam com saudade de gravar mais podcast? Bem, quer dizer, eu acho que você e a Jéssica, que tiraram férias, devem estar melhor que nós, né, Lu? É verdade. Porque as minhas ainda vão demorar. Eu tirei aí um intervalinho de 5 dias, já deu para dar uma descansada na mente, mas tínhamos gravação, né? Então, ficamos lá estudando conteúdo, vendo direitinho, mas foi gostoso. Estou bem. Eu tirei férias, mas foi só 10 dias, então... Falta 20. Tô já. Eu até brinquei com as meninas antes de gravar que dos 15 dias que eu peguei de férias, 9 deles foram doentes, mas tudo bem. Físico descansou. Elô, ainda no ritmo? Olha, eu não posso reclamar. Eu acho que, assim, né, eu não tirei férias, mas tive aí o dia 24 e o dia 31 para dar um relax, assim, e foi muito agradável, foi muito bom, apesar, né, do trabalho normal até então, mas foram épocas, assim, aprazíveis, eu diria, porque, gente, eu amo Natal, né? Eu sou aquela pessoa que assiste filme de Natal o ano inteiro. Então assim, foram celebrações a despeito, né, de algumas situações, mas foram realmente celebrações muito especiais, exatamente porque não teve a ver com a circunstância assim, mas o que essas datas propõem, que é exatamente a celebração, né, de Cristo conosco, mas também sendo a esperança da glória. Então, foi muito agradável mesmo. Esse Natal já teve um gostinho um pouco diferente em relação ao de 2020, né? Porque a gente já podia estar se reunindo um pouco mais com a família, sim. A vacinação já avançada um pouquinho, então já foi um pouco diferente, a gente já teve essa oportunidade de ter famílias reunidas. Isso é bênção, porque nós temos, né? A gente sabe que existem famílias que de fato não se viram durante o ano todo, só videochamada, né? Na minha família mesmo, todos os aniversários de todas as crianças, de todo mundo, foram todas por videochamada, 2020 e 2021. Então, o Natal lá também foi bem especial. É bom que deu para dar uma descansada, recuperar um pouquinho a energia. Mas agora, então, vamos começar o nosso episódio. Como eu falei lá no comecinho, né, a nossa temática da temporada é autoestima, suas variações, derivações, né? E, meninas, eu já vou começar lançando uma pergunta para vocês. Hoje em dia tem se falado muito sobre autoestima em redes sociais, em blogs, em diversas áreas da vida e de diversas formas diferentes, né? Mas o nosso objetivo aqui com essa temporada é a gente trazer uma visão um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas vê e como as pessoas veem a autoestima.
Então eu quero lançar para vocês essa primeira pergunta de por quê. O que vocês ainda acham importante conversar sobre o assunto, por que é importante, o que é necessário ainda falar, mesmo estando tão em alta e com tanta gente falando sobre ele. Eu acho porque a gente pode ver a autoestima de dois jeitos, e no geral é o jeito que é mais visto, que é um lado mais do autocuidado e da beleza, sendo que a autoestima não é necessariamente isso, né? É a questão realmente da gente se respeitar e ter confiança em nós mesmas, né? Então acho que é por isso que é importante, justamente para essa questão do autoconhecimento e não só o meu reflexo no espelho. Olha, se nós formos pensar que nós vamos estar falando sobre autoestima para o público cristão, não é um assunto muito falado, da perspectiva bíblica. Né? O que ainda se fala não está muito relacionado a isso. Tanto que quando você vê os conteúdos cristãos que estão direcionados a isso, ainda gera uma certa polêmica. Normalmente, você não enxerga, a mulher não está enxergando aquela atitude ou aquela forma de agir, de ser, e etc., como autoconfiança, como autoestima. Né? Sempre vai vir uma cutucadinha ali por trás. Então, e sem falar também qual tipo de conteúdo que é muito falado. Também, o que está na mídia, o que é muito falado, não está necessariamente dentro dos princípios e valores cristãos. Aquilo que Deus vê da autoestima, aquilo que Deus pensou quando nos criou, né? E nesse contexto. Então, eu acho que é um assunto, sim, de extrema relevância para nós, mulheres cristãs, porque ainda dentro do meio cristão, ainda é um assunto de tabu. Aquilo que vem de enxurrada, né, de muita informação, não é tão profundo e realmente com embasamento, né? Tipo, é só mais informações aleatórias e jogadas, e sempre tem mais. E acho que até no meio cristão, como a Cat falou, não é um tema muito bem trabalhado, e quando a gente vai pesquisar sobre isso, vai ler sobre o assunto dentro do meio cristão mesmo, acho que também algumas vezes fica um pouco raso, né? No sentido de, beleza, Deus nos fez conforme sua imagem e semelhança, então nós temos que nos amar porque Deus nos ama e tudo mais. E beleza, a gente, dessa verdade, a gente conhece isso. Mas como conseguir aplicar isso na vida? Como conseguir trabalhar a tua autoestima para você conseguir, de fato, se ver como Deus te vê. E mais uma vez, como a gente já falou aqui, não é o físico. Ai, Deus me acha linda, Deus me fez perfeita, eu sou linda. Não é esse o ponto, sabe? É o ponto interno, como a gente se vê por dentro, a nossa personalidade, o nosso valor. Eu acho que realmente, muitas vezes, esses conteúdos acabam ficando muito rasos. Fica apenas falando que você tem que se amar porque Deus te ama. Tá, beleza, eu tenho que me amar. Mas como? Como que eu faço isso? Eu acredito que uma das coisas, às vezes, quando a gente pega esse ponto, a gente se esquece de uma história maior, e que esse é um ponto micro num macro. Então, eu não posso definir ou resolver coisas, eu diria, se eu não observar o macro e, ao mesmo tempo, perceber os fundamentos quando eu começo a discorrer sobre um assunto desse. Né? Até mesmo para chegar a essa resposta do como fazer isso. Que por mais que eu tenha a informação, como que eu vou praticar isso e trazer isso para a minha vida de forma que isso se torne de fato uma realidade e não uma utopia. Né? E uma das coisas que a gente vai perceber é como eu conceituo quando eu falo de autoestima. Ok, então eu tenho esse princípio de valor. Então, quando eu falo de autoestima, eu estou falando de valor. Né? Agora, quando eu entro para o aspecto do ser humano em si, a gente vai perceber o seguinte, que o ser humano ele é construído ao longo da sua infância, vamos colocar dessa forma. Né? Ou seja, quando a gente pensa numa semente que tem todo o potencial ali, vamos pegar lá uma semente de laranja. Quando você pega uma semente de laranja e você planta essa semente,
você tem essa informação de que todo o potencial para ela se tornar uma laranjeira e produzir laranja está contida nessa pequena semente. Toda a bagagem que ela necessita para vir a ser aquilo pela qual ela foi criada, ou seja, atingir o seu propósito, está ali. Agora, quando eu pego e falo assim, ok, isso é um fato, mas a partir do momento que eu começo a observar em que solo essa semente foi plantada, a gente vai perceber algumas interferências aí. Eu vejo pelas minhas plantas. Quando eu compro uma plantinha tão bonitinha, né? E falo assim, por que ela é mais bonita lá do que na minha casa? E eu vou ver que, às vezes, aquela pessoa, né, que cuidou e, enfim, e tratou dela de maneira propiciando todos os nutrientes, tudo aquilo que era necessário para ela se desenvolver de maneira saudável, quando chegou na minha casa não foi bem assim, né? Tá faltando algum elemento. Então, as folhinhas ficam amarelas, fica meio tortinha, e custa da flor, gente, é verdade. Então, assim, às vezes a gente não... A gente, às vezes, lança determinadas coisas como resultado, como tópico, mas, às vezes, a gente não se detém no aspecto de perceber o processo disso. Existe um processo. E voltando a essa questão da semente, quando a gente olha a questão, não tem como falar de autoestima ou de outros aspectos que envolvem o nosso emocional sem considerar o solo em que nós crescemos, o ambiente onde nós crescemos. Por quê? Ao contrário dos outros animais, o ser humano é o único que precisa de um modelo a quem se espelhar para ele se desenvolver. É o único ser que precisa de cuidado para se desenvolver. Né? Você vê que alguns animalzinhos ele já corre atrás daquilo que ele necessita. Você pode perceber isso. Por instinto, ele já vai lá, né? Quando nasce, vai para sua mãe buscando alimento, etc. E tal. O ser humano, se você não trouxer alimento a ele simplesmente, o que vai acontecer com ele? Ele morre porque ele precisa de nutrição. Então, quando a gente fala desses aspectos físicos, que o ser humano precisa de nutrição, que ele precisa de modelos para ele se desenvolver com o potencial para o qual ele foi criado e com o qual ele foi criado, já que a gente mencionou aí no aspecto de ser imagem e semelhança de Deus, se eu retiro esse ambiente propício para que ele vá se desenvolvendo, inclusive para encontrar sua identidade em Deus, de fato, alguma coisa vai ficar disfuncional aí. E uma delas tem a ver com a autoestima, porque é da forma que eu aprendo a valorizar. Porque quando a gente olha o aspecto, vamos ver um aspecto básico aí, o pertencimento. Quando eu falo de pertencimento, aonde nesse lugar eu deveria ser acolhida, amada e abraçada, quando existem distorções nessas formas, qual é a forma que posteriormente eu vou reproduzir? Geralmente é a que eu aprendi. Então, quando a gente tange assuntos como esse, por isso que eu falei, a gente tem que olhar um pouco mais no macro e perceber a questão dos fundamentos, exatamente por isso. Porque quando eu digo que eu quero mudar, eu tenho que perceber qual é o conceito de valor que eu tenho, não só sobre a minha pessoa, mas também sobre o mundo, sobre aqueles que estão ao meu redor. Porque isso vai ditar para mim, vai dizer para mim qual é o tipo de valor ou tipo de autoestima que eu aprendi a desenvolver ao longo da minha caminhada. Porque a autoestima é uma coisa que se desenvolve, você não nasce com ela, você é despertado para. Né? Então, aí a gente tem que ter alguns pontos a observar. Essa é a importância de se falar muito sobre o assunto, porque se nós aprendemos e vamos repetir aquilo que nós aprendemos, então eu tenho que ter acesso a conteúdos e diversos para que eu possa quebrar
esse ciclo de repetir aquilo que não é bom, ou aquilo que eu aprendi de forma equivocada. Então, eu acho que sim, nós ainda devemos falar muito sobre esse assunto. Ele é um assunto relevante. E só mais uma coisa, quando a gente está falando assim, que a gente precisa fazer aí uma distinção, porque as pessoas às vezes buscam muito valor naquilo que ela faz. Então, todo o valor dela se encontra no seu desempenho, ok? Cada pessoa tem talentos bem especiais, assim como singular a cada pessoa. Porém, eu tenho que entender que a questão da valorização da estima, ela vem muito mais pela identidade, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu me encontro, do que por aquilo que eu faço. Ou seja, eu não posso procurar, assim, porque seria uma forma distorcida de desenvolver a autoestima, ir pela via do desempenho, ou seja, eu vou ter que fazer para ser, eu vou ter que fazer para conseguir, de repente, ser amada, aceita, compreendida, quando, na verdade, quando eu entendo a minha identidade, isso é muito importante, no sentido até de me posicionar diante do espelho, porque quando eu chego diante do espelho, eu não estou me posicionando diante do espelho para ser, eu estou me posicionando em frente ao espelho porque eu sou, e o que esse espelho está dizendo para mim? Se ele é um reflexo, muitas vezes esse espelho não é um reflexo da minha aparência, mas da minha alma. E o que ele está dizendo para mim? Então, aí a gente tem dois aspectos que eu acredito que a gente vai tratar mais para frente, que a gente tem dois elementos. A gente tem o espelho e tem quem olha para ele. E como olha para ele. Então, e a gente como a gente se chega nele, né? Exatamente. Então, eu estou me cobrando. Que reflexo eu estou obrigando o meu espelho a ter? Né? Aquilo que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim, ou aquilo que eu realmente sou, aquilo que Deus quer que eu seja, né? Exatamente. O meu propósito. Regina Franklin já disse, já escreveu. Nós temos um DS, gente, aqui no Ministério Espondiário, que diz assim: é Transformadas a Sua Imagem, escrito por Regina Franklin, e tem, entre tantas coisas maravilhosas que tem nesse livrito de apenas 32 páginas, ela escreve assim: a autoestima apropriada flui de ter-se a mente de Cristo e saber o que você é nele, saber do seu valor em Deus. Bem, sobre o que a Losane estava falando sobre a questão do valor. É uma questão de identidade mesmo, né? Porque, como a Lu comentou, né? Não é o que eu faço. Se a gente for pegar várias pessoas, né, e perguntar quem é ela, muitas vão realmente falar a profissão. Exatamente. Não vão só se definem assim. Quem elas são. Muitas vezes porque elas realmente não sabem quem elas são. Gente, e quando a gente fala de identidade, isso é inegociável no sentido. Identidade tem a ver com filiação. Olha só, o exemplo prático disso é olhar a carteira de identidade, né? Todo mundo reclama da foto, negócio, né? Identidade. Mas vai lá e vê. Identidade, o seu RG, ele tem a ver com filiação. Então, quando a gente percebe esse aspecto que eu diria assim, que é imutável, né? Mesmo em alguns casos, assim, no aspecto de serem adotados, etc. e tal, existia um princípio. Existiu uma filiação para você ser gerado. Né? Então, esses aspectos que acabam trazendo e descortinando quem nós somos. Então, quando a gente traz essa realidade de encontrar a nossa identidade em Deus, o nosso olhar sobre nós, sobre o mundo, o nosso olhar para o espelho também, ele é alterado. Então, eu até, quando essa palavra espelho, né, começou, porque quando a gente fala de autoestima não tem como desassociar, né, como a Jéssica mesmo começou falando sobre essa questão da aparência, etc. e tal, a gente tem que olhar, porque eu comecei a pensar, existem vários tipos de espelho. Porque quando a gente pensa que o espelho, ele reflete o tipo de luz, ele reflete a luz e por isso me traz essa percepção tanto de pessoas quanto de objetos. Então, quais os tipos de espelho que eu tenho olhado? Porque, às vezes, eu olho para o espelho da família.
Não deixa de ser, porque eu vejo um reflexo meu ali. A questão de amigos, o meu entorno, o meu trabalho, o mundo. Então, quando você olha para o espelho do mundo, para mim é um dos mais cruéis, porque ele acaba ditando para você um modelo utópico, literalmente utópico. E em meio a tudo isso, você tem o espelho da palavra de Deus, que vai trazer, né, exatamente esse reflexo, um reflexo assim, no primeiro momento, ruim, porque a Bíblia, como espelho, ela vai nos mostrar a nossa pecaminosidade, mas após esse primeiro momento, esse espelho chamado Bíblia, ela vai atestar para você o quanto você é amada, aceita e compreendida. Então, isso para mim é fantástico nessa construção, né, de poder, de perceber qual tipo de espelho eu olho, para onde eu olho, quem está olhando e de que maneira está olhando. Sim, e tem um estudo que eu estava pesquisando mais cedo, que é um estudo de Nova York, feito pelo site, o blog de moda do eBay, que é intitulado O que te faz bonito? Aí saíram pelas ruas de Nova York, perguntando para as pessoas o que faz bonito, o que te faz se sentir bonito. Aí tem várias respostas bem relacionadas à imagem, né? Tipo, eu gosto de usar saltos, aí assim eu me sinto bonita, é o meu sorriso, a minha pele, quando eu tô arrumada, quando eu tô com maquiagem. E aí tiveram duas respostas, assim, que eu achei bem interessantes, que uma fala em relação à postura, né? O que faz uma pessoa ser bonita é a sua própria postura, como ela se porta nas situações. E uma que é encontrar minha própria força e confiança em mim mesma. E eu comecei a parar para pensar em relação a essas coisas que são tipos de autoestima, digamos assim, e a gente fala muito sobre isso. De como você se vê, que é o que a gente está falando agora, né? A postura que você toma e tudo mais. Mas eu acho que às vezes acaba puxando também para o outro extremo, né? Quem tem baixa autoestima tem muita autoestima, no sentido que nem desse exemplo que eu citei, né? Eu preciso encontrar a minha força e confiança em mim mesmo. E se eu colocar eu, como cristã, nos princípios que nós temos como cristãos, eu sei que se eu colocar a minha força, a minha confiança em mim mesma, aí é que minha autoestima vai pro lixo, né? Porque, né, nós somos falhas e até um dos artigos que eu tava lendo sobre isso... Ai, gente, eu li tantos artigos sobre isso que eu não vou saber das referências, que eu já até me perdi. Mas falando nessa questão de, por mais que nós tenhamos a filiação e toda essa questão de que Deus nos ama, nós sabemos disso, que Deus é quem faz a nossa autoestima, e não querendo ir para o outro extremo também. Mas é verdade, nós somos pó, né? Nós não temos força, eu não mereço nada por mim mesma. Mas ainda assim, ainda sendo pó, ainda sendo tão pequena, Deus nos ama. Eu acho que essa questão de equilíbrio é no sentido de, mesmo eu sendo pó, Deus ainda assim me ama e Ele entregou tudo por esse pó. Então, o sentido de olhar realmente, como a Lu estava falando, para a visão bíblica de autoestima, eu acho que às vezes a gente pula para não, eu preciso me amar, eu preciso ser super boa, então eu preciso ter autoestima boa. E eu foco muito no que eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser maravilhosa. Em Romanos diz, né, Romano 12:3, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, a cada um, e assim mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. E esse último pedacinho do versículo, conforme a fé que Deus lhe deu, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está começando a falar da visão bíblica, da visão de Deus sobre nós. Então, conforme a gente vai se aproximando mais de Deus e buscando realmente ver quem nós somos nele, a nossa visão sobre nós mesmos, obviamente, vai se adequando com a visão de Deus. E até chegar nesse equilíbrio da gente não se achar demais e sim nos vermos na humildade de Cristo. Eu acho que isso me chamou bastante atenção. Calma, pausa. É muita informação. Eu estava falando uma coisa e veio um negócio na minha cabeça para falar. Daí daqui a pouco ela puxa outra frase. Gente, o que eu vou falar? É que Deus já ia puxar para outro tópico, que é o que Deus fala sobre a autoestima. Tomando água, você não tem falado nada. Só pensei.
Eu acho que essas questões de nós olharmos, né, para tudo aquilo que o mundo, quando eu digo mundo, né, as pessoas, os influencers, as celebridades, né, assim, a mídia, aqueles que produzem conteúdos, e nós olhamos e a gente começa a dar muita importância para esse exterior. Então, a Lana comentou alguma coisa ali, eu acho que eu me sinto bem se eu faço X, eu me sinto bem quando acontece Y, eu me sinto bem. Só que isso é mutável. Então, hoje eu posso estar bem, amanhã a moda já é outra, e eu não vou estar mais bem, porque agora a moda mudou. Agora o chique é outra coisa. Agora né, o legal... é o novo salto alto. Hã? O tênis é o novo salto O alto. tênis é o novo salto alto, exatamente. E que Então, seja All-Star. E que Então, continue assim. então, ou seja, a autoestima vai viver nessa roda gigante, ou montanha-russa, não sei. Então, é isso que eu acho interessante. De fato, nós estarmos cientes do que nós somos em Cristo. E não é nada exterior que vai nos reconstruir em Cristo. É o interior. Quando nós direcionamos, a gente compreende, né? Aquilo que a Lô falou. Nossa autoestima, ela está ligada em Deus, aquilo que nós somos em Deus. E quando a Lô também comentou sobre a filiação, fomos feitos filhos por adoção, somos co-herdeiros. Então, assim, existe a base. Basta apenas agora eu aprender a enxergar e começar a aplicar, a desconstruir todo esse monte de informação que a gente recebe. Não, para você ser uma mulher assado, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, mas esse não é o meu estilo. Não, então agora é assim, assim. Não existe essa fórmula, né? Porque tudo isso está ligado ao tempo. Enquanto a autoestima é interior, é alma, é espírito, que vai refletir no corpo, independente do corpo que eu tenha, independente da família que eu estou inserida, independente do meio social que eu estou inserida. Não vou precisar ficar gritando aos quatro cantos, me autoafirmando, porque simplesmente flui. A partir do momento que eu sou, né, isso vai fluir. Então, a gente, de fato, de tantas pesquisas, de tantos artigos, né? Você entra na internet, a gente encontra um monte de coisas. E a maioria delas está relacionada ao exterior. Enquanto a gente precisa olhar para o nosso interior e construir isso. E daí a gente puxa um ganchinho lá da nossa primeira temporada, que é essa construção de intimidade com Deus, porque a partir do momento que eu sei o que eu sou em Deus, o que eu sou para Deus, que eu estou atenta à voz dele, que eu estou aberta ao senhorio dele na minha vida, que eu consigo compreender qual é o meu propósito, tudo isso ajuda a construir a nossa autoestima em Deus. Isso que também a que a gente estava comentando, né, das coisas mudarem tudo muito rápido, né? A questão do próprio padrão de beleza, gente, ele não existe. O padrão de beleza é a roupa da moda e o produto de beleza. Ele não leva em consideração realmente as pessoas, mas sim o que está em voga, né, em discussão, em questão de material e realmente do externo. Assim, às vezes a gente se esquece que uma das coisas assim que às vezes me faz, né, assim como ser humano, buscar ou investir em determinadas coisas de maneira tão assim ferrenha, é a busca que existe por trás disso, né? Eu entendo que as pessoas, o que elas buscam ser amadas, elas buscam ser valorizadas, elas buscam se sentir importante. Então, se alguém diz para ela dar esse tipo de modelo, é isso que ela vai tentar seguir para tentar alcançar aquilo que ela deseja. E é interessante quando a gente pega esse, né, já que o título da nossa, desse reinício aí do Deus ouve elas nessa segunda temporada Era uma Vez.
quando a gente fala Era uma Vez, automaticamente a gente linka com os contos de fadas, porque geralmente começa assim, né? Quem não conhece lá Cinderela, Rapunzel, né? E por aí vai, que começa. E o mais interessante é que você vai perceber que em todas essas histórias, não tem uma que não seja, que não vá bater nesse ponto de ser feliz, que eu quero ser feliz. E geralmente esse ser feliz está atrelado a quê? Está atrelado a amor, está atrelado à aceitação. Então, quando você vê hoje novas versões quebrando determinados paradigmas, no sentido de que não é o outro que vai trazer isso para você. Não é aquilo que você investe que vai trazer isso para você, mas quando você se desenvolve enquanto ser, enquanto pessoa, independentemente de você ser tratado como uma empregada, né? Ser maltratada, lá, como no caso da Cinderela. Mas quando você começa a se desenvolver como pessoa e entender o seu papel, e a despeito do outro, você também desenvolver um certo tipo de amor próprio, sem se tornar refém do outro. Gente, quando a gente fala do amor, o outro, quando a gente fala de relacionamento, o outro sempre vai ser complemento. Ele não pode ser a fonte de. Isso é assim, quando eu digo de ser humano para ser humano, porque Deus sempre vai ser a fonte de todas as coisas. Mas a gente vê aí o que pega demais, às vezes, nessas controvérsias, e de pessoas realmente sendo muito machucadas, até das investidas que faz nessa busca, exatamente porque às vezes ela se torna refém, né, do outro, né, nessa questão de que o outro pode dar a ela uma maior valorização, pode dar a ela essa autoestima que ela procura, pode dar esse amor que ela procura. Mas à medida que eu entendo que se você não desenvolver isso por você mesma, não adianta exigir que o outro faça, né? Então tem vários pontos assim que a gente poderia elencar nessa construção. E por que entender dessa forma? Quando a gente olha para o espelho, para mim, o único espelho que eu posso, de fato, olhar, que ele vai me dizer quem eu sou, é o espelho da Bíblia. É esse espelho que Deus nos deu, porque é o reflexo dele que esse espelho nos dá. Não é propriamente o meu que é distorcido. Agora, em todos os outros, você vai encontrar distorções. É como você entrar numa sala de espelho, daqueles que tem nos parques. Para cada lado que você olha, você vê de uma maneira diferente. E aquilo não reflete a realidade. Não reflete. Por mais que você seja o ponto de partida, por mais que você seja o ponto de partida para essa distorção, aquilo não reflete a realidade. Por quê? Porque ele foi construído dessa forma, para distorcer. Então, tudo aquilo que a gente pensa em termos de humanidade, né, em muitos aspectos, eles foram construídos para distorcer, não foi para consertar, não foi para reparar. Né? Quando a gente fala do ser, né? Não estou falando do físico, não estou falando da aparência, porque isso a gente tem tecnologias aí inimagináveis para dar um up em qualquer parte, né, que você queira. Ou um desump, né? Um desump. Mas olha... Mas, meninas, olha, eu vou pedir um pouquinho para vocês darem uma seguradinha, porque a gente vai continuar esse assunto no próximo episódio. Eu sei que parou num pico bem importante, esse é o objetivo, para a gente poder continuar, para você que está escutando, seguir a gente no próximo episódio, né? Continuar acompanhando. Mas é que porque eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar nesse primeiro episódio da segunda temporada, é um pouquinho do nosso background em relação à autoestima. O que cada um passou ao longo da vida, como a gente está falando aqui, que não é só sobre autoestima física, mas de quem nós somos, seja no trabalho, na igreja, na família, com amizades, enfim.
Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mesmo, assim, a história de vocês ao longo da vida em relação à autoestima. E eu não vou começar, então alguém começa. Vou começar. Começa. Começa. Começa, Kate Lopes. E eu vou começar com um versículo. Porque eu sou crente. Aleluia, né? Porque eu sou crente. Porque eu sou Ai, crente. Jesus. Desculpa. Você corta isso, viu? Quem que tá ali? É a Vicky, né? Mas É eu que vou a Vicky. editar ele. Ah, então tá bom. Não vou cortar, não. Tá legal. Não corta, não, Jéssica. Ficou muito bom. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse foi um versículo que levou muito tempo para eu compreender ele. E eu acho que foi a partir do momento que eu compreendi ele que eu mudei muito essa minha forma de me ver, né? E não mais de olhar para as circunstâncias, aquilo que as pessoas esperavam de mim. Eu acho que comigo sempre, e ainda é a minha batalha constante, as minhas vozes interiores. A parte das vozes exteriores, o que as pessoas queriam que eu fosse, o que elas queriam que eu alcançasse, o que você tem que ser, você, etc, etc. Essa parte eu acho que eu consegui resolver rápido. Eu acho que eu já contei aqui em algum momento que eu comecei como cantora muito cedo, com os meus 7 anos de idade. Já gravei o primeiro disco e fiz parte de uma grande gravadora. Então, desde muito cedo eu já virei produto, porque era assim que eu me enxergava, né? Você te monta uma agenda, você tem que estar onde precisam que você esteja, etc. E num contexto onde a gente não tinha as redes sociais, a internet, como nós temos nos dias de hoje, nós estamos falando aí há mais de 20 anos atrás, então essa questão de ser celebridade gospel, né, que entre aspas, ela era muito no visual mesmo, né? Então, você vai, nós anunciamos que hoje a tua agenda vai ser em X lugar. Pensa eu com 12 anos, então, tipo, me preparando para ir para esse lugar, fizeram o maior anúncio, aí eles contratam uma limousine para eu chegar de limousine, né? Porque é a cantora que está chegando, porque nanana. Então, assim, basicamente esse foi ministerialmente essa informação que eu recebi. Só que eu tô lá, gente, em Nárnia. Aquilo para mim, por que eu tô fazendo isso? Então, quando eu tinha que seguir ordens, eu estava seguindo ordens. Então, por isso que eu sempre me vi com produto. Então, acho que essa questão externa, assim que eu consegui ter autonomia, eu falei, parou, não quero mais. Não é isso que eu entendo de ministério, não é isso que eu entendo de chamado de Deus para minha vida, e não é isso que eu vou fazer mais. Então, isso para mim foi fácil. O problema foi aí a outra questão. Eu era gaga. Com 6 anos, meu pai, nós sofremos, né, em família, um acidente de carro na estrada, e esse acidente me deixou com uma sequela, que foi a gagueira. Então, eu era muito gaga. Por eu ser muito gaga, eu não me relacionava com as pessoas. E, Kate, mas você não era cantora? Você não ia nos lugares? Mas eu não falava com ninguém. Então, qual foi o estereótipo que ficou? Ela é metida, ela é entojada, ela não se mistura, ela não sei o quê. Eu tinha um combinado com o técnico de som que assim que eu pegasse o microfone, ele já tinha que soltar o playback. Ou se estava com uma banda ao vivo, já começava, porque naquele trechinho de introdução, se saísse a saudação, amém. Se não saísse, eu começava cantando direto, porque eu não queria passar a vergonha de gaguejar na saudação. Então, isso foi... E daí saía de lá, sentava do lado da minha mãe. Cat, mas você precisa ir lá para fora, você tem que dar autógrafo, você tem que assinar o CD, os discos, né, vinil, você tem. E eu não queria nada. Então, lidar com isso foi muito difícil. E depois daí, na vida adulta, obviamente, tudo isso me trouxe muitas dificuldades. Principalmente de relacionamento, porque daí eu não construí isso. As minhas amigas de quando eu tinha... de quando eu era criança, adolescente, são as minhas amigas até hoje.
E beijo para elas. As amo profundamente. Porque foram as minhas amizades sólidas, que elas não se importavam com isso, me ajudavam nessa questão. Até, claro, né, Deus um dia me curou, glória a Deus por isso. Hoje ainda saem alguns resquícios, mas longe de ser a Cat Gaga que eu era. Mas essa questão relacional, eu ainda preciso... Nossa, eu cometo cada gafe de vez em quando, assim, que às vezes você precisa ser menos, eu sou mais, às vezes você tem que ser mais, eu não sou nada. Então, isso para mim ainda é um desafio muito grande. Então, as vozes interiores, calar elas e entender essa questão de propósito, de chamado de Deus, o que eu sou, o que Deus me deu de dom, né? E é isso que você vai desenvolver, é isso que você vai aperfeiçoar, que você vai estudar, etc. Isso para mim foi a parte mais difícil, assim, porque por muito tempo eu fiz o que os outros, né, me mandavam fazer e eu ainda não me relacionava. Então, ainda para mim às vezes é gritante as minhas vozes interiores de que eu não sou capaz, que eu não posso, que isso não foi feito para mim. Ou às vezes eu estou indo lá no meu caminho, tipo, construindo ele, daqui a pouco chega uma outra pessoa que é muito mais sociável, não sei o que, tipo assim, chegou na minha frente, já era, isso aqui já não é mais para mim. O tanque do Pestes daí, é paralítico no tanque do Pestes. Exatamente. Então, esse para mim é o meu maior desafio. Essa é a minha batalha constante, né? E tem uma frase também, né, da Regina Franklin. Hoje, durante essa temporada, nós vamos citar bastante ela, né, por conta do DS que ela escreveu, que está dentro da nossa temática. E ela diz assim: nós precisamos buscar nosso valor em Deus. Lutemos contra o desejo pela aprovação alheia. Deus anseia para que conheçamos a sua beleza, mas precisamos escolher como reagir às vozes que ouvimos. Ouvir a voz de Deus acima das injúrias destrutivas é uma batalha constante, a minha. Pode ser que jamais vamos silenciar essas vozes, porém podemos escolher se elas definirão ou não quem somos. E foi esse o ponto. Chega uma hora que a gente precisa escolher. Maturidade traz isso. Quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, era impossível. Teve coisas que eu desisti, que eu falei, não, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Porque eu ainda não tinha essa maturidade, assim. Mas, né, conforme nós vamos nos relacionando com Deus, conforme Deus vai se revelando, né, para nós, conforme nós vamos descobrindo o nosso propósito e vamos tendo essa confiança em Deus, não em nós. Eu sou uma que confiança em mim, zero. Mas a confiança em Deus. E, de repente, você olha para trás e, junto com os altares de oração, que nos faz lembrar das dificuldades, ali do ladinho a gente tem a nossa vitória, a nossa conquista, né, dada pela graça e pela orientação de Deus. Então, eu sou aquela mulher que vivo todas as minhas orações, né, de todos os dias. Senhor, sou tua filha, pega na minha mão, me ajuda a atravessar a rua. É assim. Amém. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém, amém. Eu agora? Então vamos lá, né? Acho que como a Cat estava falando, né, das vozes interiores, eu acho que elas são as que mais atrapalham, né? Porque você tá sozinho, é elas que ficam borbulhando a sua mente e você só basicamente ouve elas. Eu acho que para mim essa questão, né, de experiência com a autoestima é justamente as vozes que te atrapalham, né? Porque elas falam muito alto em momentos que não precisa, né? Justamente mostrando, às vezes, querendo mostrar uma incapacidade que às vezes você não tem. E daí, geralmente, isso, no espelho, você se olha e fala, gente, eu não, né, não sou eu queria ser diferente. Mas eu acho que, para mim, acho que o que pegou, geralmente, escola é aquele lugar, né, que a gente sobrevive, né? A gente não vive, né? A gente só sobrevive. Escola. Nem não passa reto. Né? Então, assim, eu sempre fui a mais quietinha. Eu sempre tive aquele medo de tirar nota baixa. Então, eu estudava para valer, para não precisar ter nota baixa. Então, quietinha, que super estuda, você leva chumbo de tudo que é lado, né? E eu acho que
pra mim, acho que o momento da escola foi aquele momento mais difícil, assim, que, tipo, te deixa pra baixo, assim, né? Mas é aquela coisa, como a Cat falou também, da maturidade. Você vai crescendo, vai mudando o cenário, você vai aprendendo também a lidar com o externo, né? E realmente filtrando o que realmente é importante e o que não é. E daí, quando eu cheguei no ensino médio, eu posso ver um paralelo muito gigante da Jéssica diferente, sabe? A Jéssica do fundamental e do médio ali. Uma porque acho que o meu grupo do ensino médio era um grupo também super avesso, né? Porque era o ICDFs com os atletas, tudo junto, amigo. Então, tipo, eram os que não combinavam, que eram amigos. E acho que isso também ajudou numa Jéssica, talvez, que, né, se expôs mais. Afinal, a Jéssica quietinha do fundamental fez faculdade de comunicação, né? Então, muito grande. Muito grande, né? Um salto, diga-se de passagem, um salto. Assim. Pois é, né? Porque realmente é aquela coisa, né? Você tá num ambiente onde, tipo assim, você é muito vulnerável. Então, as pessoas, né, tipo, todas as suas falhas são vistas com uma lupa ainda, né? E daí, quando você cresce, você aprende a se olhar no espelho e assim chegar para ver como Deus realmente te vê. E isso também é gerado a ponto do relacionamento, né? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu sei o que Ele pensa e o que Ele quer de mim. Acho que é isso. Profundo. Eu acho que mais na escola eu já era um pouco o contrário. Eu não sei muito bem definir como que eu era na infância, isso é meio que uma incógnita. Porque tinha momentos que eu era muito tímida e tinha momentos que eu era muito... não tímida. Posso fazer uma entradinha assim, brusca? Eu era tão quietinha na escola que eu fui chamada de muda e quase bati no menino. Então, Uau, era dá para imaginar essa Jéssica? Cara, eu era terrível na escola. Eu era terrível, porque assim, era muito bullying por eu ser crente. A história do cabelão, né? Aquela coisa toda. E a piazada fazia. Daí também, eu tinha que ralar para estudar, porque eu viajava muito, então eu tinha muita falta. Então, quando eu estava na escola, eu ralava muito. Então, tinha que ter a nota boa, né? Tinha que passar de ano, e chegava na escola, estava concentrada, aquele negócio. E a piazada maldosa vinha que vinha, né? E daí eu não perdoava, eu era meio terrível. Régua quebrada na cabeça, dedurava quem estava colando. Olha, tô vendo, isso aqui virou confessional. Não é tempo ar, tá? Isso aqui é só... Eu era quietinha quando precisava, e eu era educadinha com os professores e tal, mas eu meio que fazia bagunça também, e principalmente se vinha menino me encher o saco. Eu saía batendo nos meninos, eu tascava, dava-lhe um tapão, assim. E eu lembro que uma vez na 5ª série, eu já tinha mudado do colégio, era um pessoal mais velho e tal, eu fui bater num menino, bati nele, e ele foi contar pra diretora, eu fiquei morrendo de medo. Aí desde então eu não bati em mais ninguém. Mas eu tinha esses dois lados, sabe? Eu nunca mais bati no menino depois que na 5ª série eu apanhei de um. Aí... Ai, cara, mas ele me levantou no chute. Foi terrível. Nunca mais daí. Mas, enfim, é uma coisa que a Lô falou um pouco lá pra trás, que é muito verdade, assim, na minha vida. A questão é que a autoestima, ela é criada lá na infância, né? É ensinada na infância. E é engraçado que eu já vivi os dois extremos, bem extremos mesmo. Quando eu era criança, minha autoestima, gente, era, assim, sensacional. Só que um sensacional não muito saudável, sabe? A minha mãe sempre tentou elevar muito a minha autoestima, e isso eu vejo que, lógico, foi um cuidado muito lindo dela, sabe? De querer me ver bem, de querer que eu me desse bem, e de querer que eu fizesse as coisas bem feitas. E aí, com o passar do tempo, eu fui levando isso pra extremos, assim. Então, eu sempre tinha que ser a melhor, eu sempre tinha que ser a mais bonita, e obviamente não era, porque, né, existem pessoas muito diferentes, e principalmente de acordo com as nossas referências do que é bonito e o que não é bonito. E não que eu fosse, tipo assim, tinha que ser melhor, mais competitiva, metida, mas eu botava essa pressão em mim, sabe? De eu tinha que conseguir ser melhor, não porque eu queria
combater as outras pessoas, mas porque eu tinha que ser o melhor que eu podia ser, sabe? Então eu vivia numa cobrança absurda de mim comigo mesma, uma cobrança que era muito forte mesmo. E na minha cabeça, a autoestima sempre foi algo muito estético, mesmo. Muito só na minha beleza e do meu padrão ali e tudo mais. E na infância, minha mãe sempre tentou me colocar naqueles programas de modelo, sabe, pra criança, tipo, teste de propaganda pra fralda quando eu era bebê, enfim, essas coisas. Mas eu comecei a trabalhar como modelo mesmo quando eu tinha uns 12 anos, que eu fiz o curso, e aí comecei a fazer uns trabalhinhos, uns desfiles e tal. Aí quando eu fiquei um pouquinho maior, já nos 14, eu comecei a fazer desfile direto, de vestido de festa, de noiva e tudo mais. E fiquei nessa até os 17, assim. Então, ao mesmo tempo que, numa época, minha autoestima estava muito elevada, eu vivia numa constante pressão para manter isso, e parecia que meu valor estava só naquilo, sabe? E por mais que eu ia bem na escola, eu fazia as coisas bem feitas e tal. Mas assim, parece que a escola não importava, outras habilidades que eu tinha não me importavam também. O que me importava era que eu tava. Era se eu estava dentro mesmo de um padrão de beleza que eu tinha que estar, porque eu era modelo, enfim. Só que detalhe, eu nunca fui padrão modelo de passarela, que a gente chama, né? Modelo fashion, que são aquelas bem magras, estilo Paris Fashion Week, coisas assim. Eu sempre tive o corpo mais normal. Então, os trabalhos que eu fazia, que era mais de festa, de noiva, coisas assim, eram um perfil modelo não tão rigoroso, digamos assim. E na minha cabeça eu já tinha isso, sabe? Eu sou uma modelo, mas eu não sou uma modelo de verdade. Eu não tenho aquele corpo lá da modelo que desfilou de biquíni, que é internacional. Enfim, várias coisas foram acontecendo. Eu acho que eu vou contando aos poucos pra vocês ao longo dos episódios, porque é muita coisa. Mas aí eu fui engordando, entrei na faculdade, comecei a namorar e tal. Ansiedade, estresse, algumas coisas assim que eu fui engordando e sem perceber, né, que foram afetando e me fazendo engordar, que eu nem tava reparando mesmo, assim, com detalhe, pra cuidar também de mim, da minha saúde, enfim. E hoje eu luto contra a obesidade, eu já falei ali no episódio do Deus Deu de Férias. Então, se você quiser saber um pouquinho também desse lado da história, você pode ouvir esse podcast de umas semanas atrás. Mas aí, quando eu comecei a engordar, já foi para um outro extremo que eu não tinha nada, assim, nada de autoestima, era baixíssima. Eu realmente não tinha autoestima nenhuma e parece que tudo que eu já tinha feito na vida, como tá fazendo uma faculdade, de ir bem nos estudos, de ir bem nos meus estágios e tudo mais, nada disso mais importava, sabe? E assim, ao todo, eu engordei 50 quilos. Mas assim, quando eu tinha engordado 20 quilos, mais ou menos, eu tava assim num poço sem fundo, sabe? E hoje, com 30 quilos a mais do que essa época e 50 quilos a mais do que o todo, eu tô muito melhor comigo mesma, muito mais resolvida com a minha autoestima. Porque assim, é tudo aquilo que a gente já tava falando, né? A maneira que a gente se vê, a maneira como a gente consegue buscar em Deus quem nós somos e tudo mais. Então, assim, com o tempo, com os anos, eu fui aprendendo a lidar com isso. Mas desde muito novinha até uma certa época da minha vida, minha autoestima era total, assim, relacionada à minha aparência e tudo mais. Então esse é o meu panorama de como a gente vai estar, como eu vou estar conversando também sobre os temas e tal, para você conhecer um pouquinho mais as nossas histórias, né? A Jé já falou, eu falei, a Cat falou, agora é a Losane. Mas esse é o panorama geral da minha relação com a autoestima. Eu achei que ia passar. É interessante, né? Porque eu não sou diferente, porque tudo aquilo que foi compartilhado aqui parece que teve a mesma base, quando no sentido dessa construção de autoestima que é a aprovação. Aquela coisa de ser aprovado por alguma coisa e investir nisso como forma de valorização. E essa é uma linguagem que realmente a gente aprende muito cedo e que se torna um verdadeiro algoz ao longo da nossa jornada, se a gente não perceber exatamente o que nos aprisiona. E muito disso, você vai ver que quando você percebe que a autoestima não é sua, é dos outros, porque se não for os outros, ela não existe, de certa forma. Então, a gente cai nesse limbo, realmente,
de se questionar, dizer assim, e chegar realmente ao ponto de dizer, mas quem eu sou de fato, no sentido, né, de que valor eu tenho, né, assim, dentro dos ambientes em que eu estou inserida. E eu me lembro assim que uma das perguntas que eu me fazia com muita frequência, eu cheguei a compartilhar aqui que esse meu lado melancólico não me ajuda muito, né? Pelo contrário, às vezes ele se torna assim um inimigo mesmo, assim. E eu cheguei a fazer essa pergunta várias vezes: se eu morresse, quem sentiria falta de mim? Né? Isso era uma pergunta recorrente na minha adolescência. Se eu morresse, né? Então, criada exatamente dentro de um ambiente cristão, onde assim existia um certo tipo de legalismo que imperava, que também as cobranças eram maiores, então a performance era mais valorizada do que a pessoa, enfim, vocês conhecem bem isso, né? E chegar ao ponto até mesmo de realmente eu não entendia de jeito nenhum o amor de Deus. Falei assim, Deus não pode amar uma pessoa como eu. Porque se fulano aponta isso e aquilo a meu respeito, né, se de repente as pessoas que estão mais próximas me criticam tanto, né, e me desenham dessa forma, então é bem interessante quando você começa a aceitar esse seu formato. E é muito interessante quando você se vê pelos olhos dos outros. Isso me lembra, por exemplo, quando não havia máquina fotográfica, não havia espelho, né? Como uma pessoa sabia que ela era o outro quem descrevia, era o outro quem desenhava, então era sempre o olhar da pessoa sobre ela. E eu posso dizer que, de uma maneira emocional, eu vivi muito isso, né? De realmente de me ver sempre pelos olhos dos outros. E eu tive uma dificuldade enorme, mesmo dentro desse contexto evangélico, de me ver pelos olhos de Deus. Eu não conseguia me ver pelos olhos de Deus. E várias vezes eu perguntava, se eu morresse agora, quem sentiria a minha falta? E mesmo no reino, assim, né? Quando você se julga uma pessoa assim, meio inútil, então não tem, né? É só partir ali, assim, e até um favor que você está fazendo para alguns. Né? Então, são tipos de pensamento que passavam, etc. E tal. Então, eu posso dizer assim, que realmente o que me libertou foi quando assim, eu me encontrei na paternidade de Deus. Quando eu me encontrei na paternidade de Deus, realmente foi algo que foi libertador para a minha vida. Porque eu entendi que nessa filiação eu comecei a perceber a minha identidade. E a primeira coisa é isso, que eu sou filha amada e que eu trago essas características do pai, porque eu fui criada à imagem e semelhança dele. Então, quando isso passa, eu sempre ouvi falar sobre isso, mas quando isso passou da informação para a minha vida, isso transformou a minha maneira de caminhar. E uma das coisas assim que foram fabulosas, assim, de eu entender que jamais eu passei despercebida para Deus, que jamais ele deixou de se importar comigo, que jamais ele deixou de saber quem eu era. Foi exatamente o Salmo 139, que eu peço liberdade para ler para vocês aqui, a partir do capítulo do 139, a partir do verso 13, ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu vou chorar junto. Eu vou chorar junto. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, independentemente da forma que nós temos. Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção, porque eu sou obra sua. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes
de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Isso é tão especial, principalmente assim, porque, a despeito de toda a distorção, né, enfim, e de mensagens distorcidas que a gente vai adotando, recepcionando ao longo da nossa jornada, o fato é assim, existe no livro de Deus um caminho que ele é, vamos dizer assim, eu vou chamar de perfeito. Ele me viu num caminho perfeito, ele me viu de uma maneira perfeita. Né? E se esses percalços que eu tenho passado aqui não anula o fato de que realmente há um plano perfeito para a vida de cada um de nós, não anula o fato de que realmente, de modo maravilhoso, ele me criou, ele me concebeu. E isso realmente me faz trazer esse aspecto de louvor e passar. Então, a partir do momento que realmente eu passei a me ver pelos olhos de Deus, não nesse aspecto inconsequente de filho, não, às vezes de filho mimado, ou de realmente de um narcisismo, né, do tipo assim, eu me amo, né, porque o narcisismo ele é nocivo, ele é prejudicial. Mas quando você se encontra dentro desse projeto realmente que é saudável, que foi delineado por aquele que te criou e que de fato te conhece. Para mim, não existe caminho maior ou melhor que me leve para a sanidade, para uma vida saudável, seja ela de aspecto espiritual, emocional e inclusive físico. Então, essa foi assim essa coisa de quebrar paradigmas, eu diria de libertar realmente. Deus me libertou dessas cadeias de conceitos, principalmente de comparação. Ah, por que você não é igual fulano? Olha só, ele é tão bonzinho, né? Sendo que eu sou uma pessoa diferente, com qualidades, com defeitos, mas com qualidades que podem ser aperfeiçoadas e, inclusive, muito úteis no reino de Deus, independentemente se eu apenas for o dedo mindinho. Por quê? Quando a gente olha esse macro de resgate de Deus e de amor de Deus, eu tenho que entender que o valor maior não é o lugar que você ocupa nesse corpo, mas o fato de pertencer a Ele. Esse é o motivo do meu louvor. Esse é o motivo da minha gratidão. É pertencer. Aí está um ponto que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Eu acho que, na verdade, uma desconstrução da forma como nós aprendemos ao longo dos anos. Não é só a comparação, mas é um molde. E a gente precisa estar dentro dessa forma. E dentro dessa forma, todo mundo é igual. Existe o padrão para a mulher, existe o padrão para o homem, existe o padrão para tudo. Enquanto a Losane estava lendo ali, e só naqueles versículos, não vamos citar outros aqui, outras referências bíblicas, Deus já nos fala que nos formou de forma única. Todos nós, todas nós, somos diferentes umas das outras. Todas nós contribuímos para o reino de Deus de forma única, específica, dons e talentos diferenciados. Temos propósitos diferenciados. Então, eu não serei a Jéssica, eu não serei a Lana, eu não serei a Losane, elas não serão eu, mas juntas a gente faz algo maior. Então, esse pertencimento, esse reconhecer o que eu sou, essa quebra de um conceito tão engessado, nos liberta. Porque daí eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, aquilo que Ele planejou para eu ser. E quando eu compreendo isso, essas questões exteriores, elas perdem o valor, porque eu sei do meu valor em Deus. E eu até tinha deixado anotadinho mesmo o Salmo 139, exatamente os versículos que ela leu. E que essa é uma passagem que fala muito comigo. E aí, mais cedo, quando eu tava lendo de volta, uma parte que me chamou muita atenção foi o versículo 6, que diz:
eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. E eu acho que isso entra bem no que a Cat estava falando, né? No sentido de a gente se conhecer e de nós nos conhecermos em Deus, né? Parece até óbvio, mas muitas vezes a gente tenta se conhecer a partir de outras fontes. Não só a questão que a gente já falou em relação a relacionamentos, outras pessoas, mas sei lá, tantas ferramentas diferentes como buscar um livro de autoajuda em outros lugares, em outros estudos, buscar nisso, naquilo, que às vezes a gente esquece que quem mais nos conhece é o próprio Deus. E esse conhecimento é tão profundo que a gente nem consegue entender. Mas isso ao mesmo tempo é tão especial que a gente não consegue entender. Mas é tão especial porque só ele pode nos explicar, sabe? É só ele que pode mostrar quem nós somos e é um processo de vida, porque são tantas coisas que Deus sabe sobre nós. Ai, são tantos detalhes, tantas coisinhas que a gente precisa de uma vida inteira para ir aprendendo quem nós somos nele. E que nenhuma outra fonte vai dar o conhecimento que Deus tem sobre nós. Então, assim, eu acho que é uma parte do versículo que, logicamente, eu já tinha lido, mas que me chamou muita atenção hoje, porque tantos momentos eu fico naquelas crises de dúvida, sabe? Meu Deus, quem eu sou, o que eu tenho que fazer, como eu devo me portar, o que eu preciso, sabe? Qual é o próximo passo para eu ser quem que eu quero ser, que às vezes eu fico tão preocupada pensando sobre isso que eu esqueço de recorrer à fonte da sabedoria de mim mesma. Deus é a fonte da sabedoria de quem eu sou, sabe? Então, isso também me impactou bastante. E isso leva a 1 Samuel, né? O Senhor não vê as coisas como o homem, mas ele vê o coração, né? Então, ele realmente nos conhece. Afinal, ele nos formou, né? Então, quando também a Lô falava de paternidade, eu lembrei que eu sou daquelas que na mensagem do pastor fica escrevendo as frases que me saltam, assim, né? Eu escrevo. Eu sei que na minha Bíblia está escrito em algum lugar, está escrito, nós somos de Deus 2 vezes, porque fomos criadas e adotadas por Ele. E a gente precisa lembrar disso constantemente, porque a gente, na nossa inconstância, vira e mexe e esquece. Sim. Gente, eu acho que esse foi o nosso primeiro episódio da 2ª temporada. E muito obrigada por cada uma que ouviu, por cada uma que tem nos acompanhado nessa jornada. O próximo episódio a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre autoestima, dar uma aprofundada no assunto, mais do que a gente já aprofundou hoje, mas continuar bem naquele pico que a gente parou, sabe? E a gente fez essa pequena pausa aí, então, para a gente poder se apresentar, né, dentro dessa visão de autoestima, para você poder entender um pouquinho mais também qual foi o nosso background, quais foram as nossas experiências com a autoestima, para você poder entender aqui a nossa visão, o nosso bate-papo, e se sentir mesmo parte dessa conversa, como a gente falou lá nos primeiros episódios. Não é simplesmente um podcast fechado, mas um bate-papo. A gente quer conversar, quer realmente falar das nossas experiências, tendo você com a gente. Então não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais do Pão Diário. O Instagram é Pão Diário Oficial, o Facebook também é Pão Diário Oficial, o YouTube é Pão Diário Brasil, e você pode nos acompanhar por lá. Tem o nosso site pãodiario.org e a página específica do podcast, que você pode ouvir os episódios anteriores, e você também pode conhecer um pouquinho mais sobre nós, que é o pãodiario.org.br/Deus-ouve-elas. Meninas, muito obrigada por mais esse início de temporada. Que Deus abençoe vocês. Querem falar alguma coisa? Eu estou muito feliz de ter voltado. Já sentia falta dessas nossas conversas. E estou bem empolgada para essa nossa temporada. Espelho, espelho meu. Falarmos sobre esse tema dentro da ótica cristã, eu acho muito relevante para os dias atuais. E que bom que a gente tem essa turma aqui para conversar. Saudade da Lausanne já, meu Deus do céu. Essa fonte. Quem não estava, né? Do nosso grupo de estudos. Como a gente amigavelmente chama, fora do estúdio. Porque nada mais, né? É isso, gente. A gente acaba sendo um grupo de estudo mesmo, verdade. que traz temas e debate, e é muito bom ter de volta. Então é isso, meninas. Nós nos ouviremos, não nos vermos, mas, né? Nós nos ouviremos no próximo episódio. Até mais, porque Deus ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Bye. até.